Me confesso que a notícia que o senhor me deu aqui há minutos atrás me deixou satisfeito. Já pedi ao meu gabinete que entre no seu Face sobre a repercussão do debate que fizemos ontem aqui sobre as candidaturas avulsas e que a ampla maioria da população é favorável. Isto mostra que a democracia, quanto mais participativa, melhor para todos. E o povo, pelas informações que Vossa Excelência me deu, entendeu a mensagem que nós todos passamos no debate de ontem à tarde aqui. Senhor presidente, eu hoje vou falar de dois temas. E um deles é um tema que essa casa aprofundou, discutiu, debateu, mas, infelizmente, não virou lei. Por isso, falo sobre a lei da redução do INSS do empregado doméstico. Eu recebi correspondência do Instituto Doméstica Legal, o IDL, que lançou, no dia 2 de fevereiro, uma petição pedindo ao Congresso Nacional que se construa um entendimento para a derrubada do veto ao projeto de lei da redução do INSS do empregado doméstico. Segundo eles, estão tentando, com esse movimento, que não é contra ninguém, evitar a demissão de 200 mil empregados na área doméstica e estimular a formalização de pelo menos 1 milhão de empregados domésticos. Neste mês de fevereiro, nós, parlamentares, deveremos votar o veto ao projeto de lei 7.082 de 2010. É bom lembrar que esse projeto é da minha amiga, colega, e não está mais no Senado, mas deixou aqui uma grande obra, de autoria da nobre senadora petista Séries Cesarenko. O que diz o projeto? Ele reduz a alíquota do INSS do empregador doméstico de 12% para 2%. Repito, reduz a alíquota do INSS do empregador doméstico de 12% para 6% e do empregado doméstico de 8%, 9% e 11% para 6%. Ele é o resultado de uma campanha vitoriosa do abaixo-assinado Legalize Sua Doméstica, pague menos, assim, o INSS. A campanha foi realizada pelo Instituto Doméstica Legal, que teve início em maio de 2005 e levantou mais de 65 mil assinaturas. Após 6 anos de tramitação, 1 no Senado e 5 na Câmara, o projeto, enfim, foi aprovado no Congresso Nacional. Segundo o IDL, abro aspas, o emprego doméstico no Brasil diminuiu 760 mil postos de trabalho entre 2009 e 2013, passando de 7,2 milhões para 6,4 milhões, devido à instabilidade na regulamentação dos direitos legítimos das domésticas e dos domésticos. Com a regulamentação dos novos direitos aprovados por nós todos aqui, pela PEC das domésticas, eles passarão a ter FGTS, seguro-desemprego, enfim, os direitos básicos. Virá o aumento, portanto, de mais 8% nos custos do empregador doméstico, passando dos atuais 12% para em torno de 20% sobre o salário pago, que afetará em muito o setor, pois muitos empregadores, trabalhadores e trabalhadoras também, que têm obrigatoriamente que contratar alguém para que possam se dirigir aos seus postos de trabalho, não conseguirão arcar com as despesas trabalhistas e poderão até demitir, como diz aqui o levantamento, os seus empregados. Hoje, somente, 1.312.811 empregados domésticos têm o seu INSS recolhido mensalmente, né? Ou seja, de 6,4 milhões
de empregados domésticos, somente 20,44% são formais e cerca, então, de 5,1 milhões de empregados domésticos trabalham sem a carteira de trabalho assinada, sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário, sem seguros de emprego. Sem o seguro-desemprego, o que equivale aí a mais ou menos 80% na informalidade. A redução da alíquota do INSS irá estimular a legalidade do setor, ajuda o pequeno empregador, que é aquele que tem a sua empregada ou empregado domésticos. Muitas domésticas terão suas carteiras assinadas e seus direitos trabalhistas garantidos, como a aposentadoria, férias, 13º, hora extra, fundo de garantia, como tem os outros trabalhadores. Então, a derrubada deste veto, repito sempre, não é contra ninguém. É um pedido dos trabalhadores do setor e de seus representantes, como, por exemplo, o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. A fim que se evite demissão de empregados domésticos formalizados e se estimule a formalização de pelo menos mais 1 milhão de empregados domésticos, pois somente, repito, em torno de 20% tem de fato a carteira de trabalho assinado. O IDL pontua que no período de 2011 a 2014, para evitar demissões e gerar mais empregos, e ele não contesta, foi desonerado o INSS da maioria das empresas de grande porte, também do microempreendedor individual e do contribuinte facultativo, dona de casa, estudante, etc., além de vários impostos, chegando a em torno de 340 bilhões, o que teve um impacto positivo na economia e também nos empregos. Mas, por outro lado, pondera que chegada a vez do emprego doméstico, é preciso olhar com carinho os empregos domésticos. Por isso, as nossas preocupações aqui levantadas em relação ao veto posto. O IDL espera que o trabalhador doméstico também seja valorizado e que a profissão seja devidamente reconhecida e que a derrubada desse veto vai garantir a formalização para mais, eu diria, de 1 milhão, 2 milhões de trabalhadores. Por isso a importância desse debate, e muitas vezes nós votamos aqui e construímos até um entendimento que os vetos são derrubados por acordo. Quem sabe não é esse, e também o do Fundo de Garantia, como é esse, como também o do Imposto de Renda, que debatemos ontem aqui amplamente, e foi unânime. Todos os senadores acham que pode-se construir um acordo para garantir a tabela do Imposto de Renda atualizada para 6,5 e que o empregador possa, a partir do projeto correspondente ao empregado doméstico, ter redução no pagamento do INSS ao seu empregado. Com isso, o empregado não terá nenhum prejuízo, porque estará garantido, e o governo, então, estará desonerando também, esse sim, o pequeníssimo empregador e aquele que tem o seu empregado ou a empregada doméstica. Mas, senhor presidente, senador Álvaro Dias, eu sou obrigado a tratar de um outro tema aqui, um pouco constrangido, mas vou tratar. E sei que tanto os parlamentares da oposição, como da situação, como mesmo o executivo, hão de entender as minhas preocupações com o tema que relatei, como já relatei também e comentei das duas MP, que mexem no seguro-desemprego, mexe no 14º para quem ganha até 2 salários mínimos, mexe no seguro-defeso e mexe também na pensão da viúva, que eu espero também que a gente possa dialogar e construir um entendimento. Mas o que eu vou falar agora é um pedido de milhares e milhares de correspondências que eu recebi, que é do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil,
E essa moçada está pedindo, senador, fale do FIES. Fale do FIES, por amor de Deus, que está indo por um caminho que a gente está ficando cada vez mais preocupado. Já não é fácil de pagar, daí que não vamos conseguir pagar e ter esse financiamento. Senhor presidente Álvaro Dias, nós todos trabalhamos aqui e sei que votamos com muita consciência e podemos dizer, de boca cheia, com orgulho, que um dos maiores projetos do governo federal e pelo qual nós todos temos um grande carinho é o ProUni, Programa Universidade para Todos. Temos uma grande admiração por esse programa. Trabalhamos desde o início, que entendíamos que era um caminho para facilitar o acesso da juventude pobre, principalmente à universidade. Ele tem um alcance social enorme e fico feliz que até agora ninguém falou em mexer no ProUni e que ele está sendo mantido firme e forte. Então não vou falar do ProUni, porque ninguém, pelo menos até o momento, falou em mexer no ProUni. No entanto, pelo que tem me sido colocado, e vou discorrer sobre isso, não está acontecendo o mesmo em relação a outro programa fundamental para a nossa juventude. E que também foi motivo de festa quando aprovamos e depois o atualizamos. Vou falar sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, o conhecido FIES. Porque me preocupa, e muito, senhor presidente, e é por essa preocupação que trago a questão a essa tribuna aqui do Senado. O FIES, Programa do Ministério da Educação, é destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Em 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, passou a ser o agente operador do programa. E os juros, por isso que eu falei das mudanças, caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano. Portanto, o FIES tem destacado papel na história da nossa pátria, principalmente quando todos nós falamos que a salvação da pátria é a educação. Porém, senhor presidente, tenho que trazer aqui, por isso que falei um pouco constrangido, que durante o mês de janeiro e agora em fevereiro, o nosso gabinete, enfim, os espaços dos senadores começaram a receber reclamações sobre a respeito de corte nos investimentos do FIES. Recebemos mensagens, e está tudo no meu gabinete, se alguém quiser verificar, são centenas, para não dizer milhares, do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros estados, todos mostrando preocupações. Para exemplificar, leio um ofício recebido lá do interior do Rio Grande, lá da minha querida cidade, que já estive lá, eu nasci em Caxias, resido em Canoas, mas estive em Jaguari, recebido da Câmara de Vereadores de Jaguari, município distante 400 quilômetros de Porto Alegre, e com uma população em torno de 11.500 habitantes. Diz o ofício que eu recebi da Câmara de Vereadores de Jaguari. Ao cumprimentá-lo, nobre senador, cordialmente na oportunidade, atendendo solicitação verbal do vereador Lucas Denardi Catelan, do PMDB, e, sobretudo, em nome dos estudantes universitários de Jaguari, manifestamos nossa indignação desse Poder Legislativo com a atitude do corte de 7 bilhões de reais do Ministério da Educação, atingindo especialmente o FIES. Programa de Financiamento Estudantil para todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. Nesse momento, o Ministério da Educação continua mantendo o sistema de inscrição do FIES fora do ar. Senhor presidente, lembro que esse ofício que aqui eu li ainda é de 10 de janeiro.
causando desesperança em mais de 1.500.000 universitários em todo o país. Entre eles, claro, destaco aqui os estudantes da pequenina cidade de Jaguari. Nesse sentido, pedimos a Vossa Excelência que nos auxilie no referido pleito, solicitando ao governo federal, através da força do seu mandato, enfim, dos senadores, livres e independentes, para que o Ministério da Educação mantenha o FIES e libere as novas inscrições para o programa. Sendo que tínhamos, para o momento, diz ele, reiteramos nossa consideração e apreço atenciosamente, em nome dos vereadores dessa cidade, Lucas Catelã, secretário, Calegaro Tambara, presidente. Senhor presidente, encaminhamos o ofício que recebi ao gabinete do ministro, à Secretaria de Políticas e Programa de Graduação e à Assessoria Parlamentar do Ministério da Educação. Pedimos informações precisas sobre toda essa situação. Estamos aguardando. Não recebi nenhum retorno. Gostaria de vir para a tribuna dizendo que recebi o ofício de Jaguari e de outros estados, encaminhei o Ministério e teria uma resposta para dar, para o bem ou para o mal, mas não tenho resposta nenhuma para dar, porque não me responderam nada. Como eu disse antes, o ProUni e o FIES são programas pelos quais eu tenho grande admiração e carinho. Eles fazem a diferença para muita gente. E, por isso, precisamos olhar com cuidado, com atenção, com o carinho que a nossa juventude merece. Eu que fui relator aqui do Estatuto da Juventude, e não porque fui relator, que foi uma construção coletiva, e aprovamos aqui por unanimidade. Então, todos trabalharam nesse sentido. Lá nós já fortalecíamos essa ideia da educação com um programa semelhante, lembro aqui sempre do ProUni e o próprio FIES. Portanto, quero informar aos meus queridos senadores e senadoras e ao povo brasileiro que estamos solicitando uma audiência pública na Comissão de Educação para tratar desse assunto. Encaminhei o pedido. Não deu para registrar o pedido, porque as comissões ainda não foram eleitas. E aí eu faço mais um apelo ao Colégio de Líderes. Nós estamos chegando em março já, e nós não estamos trabalhando nas comissões. A comissão é como que fosse o berçário dos grandes projetos. Tudo passa pelas comissões. Eu não entendo. Janeiro, fevereiro, março, e quando questionado a presidência da casa, me disseram que os líderes não me indicaram o nome para as comissões e nem o pleito de quem deve ser o presidente, respeitando o princípio que eu defendo da proporcionalidade. Sei também que a questão de justiça, o senador Valdir Raupp, também pretende encaminhar um pedido de audiência pública sobre o FIES, na mesma linha daquilo que ele já vem falando e que eu também falo na tribuna. Mas é fundamental, senhor presidente, que não protelem mais. A semana que vem, e Vossa Excelência mesmo, senador Álvaro Dias, acho que ontem usou o termo, tudo começa depois do Carnaval. Pois bem, o Carnaval termina esse fim de semana. Né? Já terminou na quarta-feira de cinza, mas eu sei que alguns estendem até domingo à noite. Mas a semana que vem não tem porquê as comissões não serem instaladas e nós começarmos a trabalhar normalmente. Aí, quando a população reclama, e veja bem, não estou falando da sessão de hoje, nada disso, só estou fazendo aqui um apelo para que a semana que vem a gente instale as comissões, comece, nós temos que debater as MP, por exemplo, do seguro-desemprego, né? A questão dos pescadores, que está também na MP, a questão do 14º para quem ganha até 2 salários mínimos, que está também na MP, a questão das viúvas que passarão a receber, conforme o caso, entre aspas, somente 50%. Temos que debater isso, ninguém vai votar sem aprofundar o debate. E é por isso, senhor presidente, que eu venho à tribuna mais uma vez. Já falei com o presidente da casa e ele me disse, faça o apelo em plenário, pai. Eu já fiz o meu apelo. Faça o apelo em plenário para que os líderes indiquem, por favor, como dizia o grande e inesquecível Ulisses Guimarães, que repousa ainda até hoje no fundo do mar,
o helicóptero que caiu até hoje não faz o teu corpo. Votem, decidam. E se vota como? É indo para as comissões, o mais velho assume, eu defenderei sempre o princípio da proporcionalidade e o partido que tem direito a indicar o presidente e o vice, e os vices, conforme o partido, indica e vamos votar e vamos começar a produzir. Muitas questões estão acontecendo e não dá para nós ficarmos nesse faz de conta que nada está acontecendo. Tudo está acontecendo. Senhor presidente, eu não vou comentar aqui, mas fiz um outro pronunciamento, mas esse eu vou deixar para aprofundar semana que vem, onde eu faço uma análise assessorado pelo Diese, principalmente, das duas MP, né? Da 664 de 2014 e da 665 de 2014, onde nós pretendemos construir, esperamos que todos os santos ajudem, um grande entendimento entre Congresso e Executivo para que o trabalhador não seja prejudicado pelo formato original que elas aqui chegaram. Pelo formato original, o direito a discordar é legítimo de todos, mas ninguém me conseguiu, a mim, convencer que o trabalhador não é prejudicado, e a viúva, o viúvo, e o pescador, e aquele que tem o direito ao 14º correspondente a um salário mínimo. E, repito, quem tem direito ao 14º, nós estamos tratando aqui daqueles que ganham até 2 salários mínimos, somente esse. Era isso, presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, acabei comentando 3 temas. Obrigado, presidente. Solicito a... Pois não. Eu quero fazer um convite a Vossa Excelência e a todos. Eu, como vim do sistema S, a minha formação de menino vendedor de frutas na feira de Porto Alegre foi a partir do momento que eu tirei meu curso no Senai. Curso que me deu a profissão, e, consequentemente, daí para frente, eu dei um rumo à minha vida. Então, segunda-feira, nós teremos aqui, às 11 horas, uma sessão de homenagem ao Sistema S. Mais precisamente, nesse caso, ao SENAC. E aqui, se você me permitir, eu só faço esse registro que deixa muito claro. Senado Federal, Secretário-Geral da Mesa, a presidência comunica aos senadores e senadoras que será realizado sessão especial no dia 23 de fevereiro, segunda-feira, às 11 horas, destinada a celebrar aos 69 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, nos termos do requerimento 957 de 2014, apresentado por esse senador. E vou dizer por que também que fizemos agora. Recebemos também, e claro que acho que vai ter solução rápida, que aquelas empresas e setores que apostaram no Pronatec estão sem receber o correspondente ao seu orçamento, porque o orçamento não foi votado desde novembro. Isso também nos preocupa, e nessa sessão a gente aproveita para comentar sobre a importância do Pronatec. Pronatec, eu falo com muito orgulho, Sandro Alves Dias, porque eu apresentei o Fundep. Quando eu apresentei o Fundep, que era um fundo especial para a formação técnica profissional, e depois de um período surgiu o Pronatec, que vai na mesma linha. Então, o Pronatec hoje é um instrumento fundamental para a formação da mão de obra do povo brasileiro, e por isso nós temos que também lembrar de valorizar ele. Era isso, obrigado.